Boa noite a todos os ouvintes que nos assistem, né, dentro de casa, e que aos colegas também, que Deus nos dê uma excelente noite de trabalho. Senhor presidente, queria falar sobre a questão do projeto, do indicativo que eu iria fazer na noite de hoje, que solicita à chefe do executivo a questão da isenção, né, por tempo determinado, enquanto houver pandemia, dos comerciantes, né, se enquadre, né, em alguns critérios que sejam definidos pelo setor de planejamento, seu secretário de planejamento, pela sua assessoria jurídica e contábil, né, para que possa beneficiar os comerciantes nessa questão da pandemia. A gente, assim, tinha uma expectativa, né, que essa segunda onda ela não acontecesse, né, por mais que os especialistas alertavam, e infelizmente ela veio, e esses decretos, né, tanto os decretos estaduais como os decretos municipais, estão prejudicando a questão do comércio municipal. E muitos comerciantes estão sofrendo, né, para pagarem suas contas. Então, nada mais justo do que ter um alívio temporário na questão do IPTU, né, para alguns comerciantes, e os critérios a serem definidos pela a equipe da prefeita. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria solicitar, vou solicitar verbalmente, vou incluir no meu indicativo na próxima semana, eu vou dar uma melhorada, vou trazer uma coisa mais abrangente, que as pessoas que têm isenção, né, essa isenção de IPTU, que esses critérios venham no carnê do IPTU, naquele carnezinho que a gente recebe todo ano, e que ele venha lá informando a população, né? Eu acho que isso, a gente tem essa necessidade de a gente informar isso à comunidade, né? E essa informação, se as pessoas podem correr atrás do benefício quando existe a informação, né? Existe uma lei, o Código Tributário, que dá isenção em algumas situações, né? Como citar um exemplo aqui, idosos a partir de 65 anos, né, que tenham apenas um imóvel no seu nome registrado e que seja até 100 metros quadrados. Né? Esse é um dos critérios, que enquadra nos critérios. Né? E que as outras também elas sejam colocadas à disposição da comunidade, para que a comunidade tenha conhecimento disso, porque muitas vezes a pessoa tem direito à isenção de imposto, mas não tem esse conhecimento para correr atrás. Então, esse é o meu pedido. Eu vou ver a possibilidade de fazer isso, né, alterar essa alteração, essa lei complementar que altera o Código Tributário, que seja de forma constitucional, e até mesmo um projeto de lei, né, de minha autoria, para que seja dado a entrada nessa Câmara na próxima semana. Né? Então, essa é a minha solicitação. Eu queria, senhor presidente, eu também essa semana fui cobrado em algumas situações. Né? A gente está na rua, eu sou funcionário público, voltei a exercer minha função agora que estava afastado, e lá no serviço que eu trabalho, do CAPS, não quero deixar frisar bem claro, né? Não cobranças referentes ao serviço. O serviço lá funciona muito bem, a equipe totalmente voltada ao serviço, né? Equipe capacitada, e cobranças genéricas, né, da cidade como um todo, né? E essas cobranças, sair da prefeitura, como a colega Paulinho colocou aí, nessa parceria, ela não exime que o vereador ele faça essa cobrança na sessão, né? Essa cobrança tem que ser levada a público, porque às vezes a comunidade ela acha que o vereador não trabalha, ela queixa da questão da ação do vereador. Né? E é uma maneira também de estar mostrando que o vereador está atento a algumas demandas da comunidade. Eu acho que essa aí da prefeitura, a secretaria, cobrar a questão do medicamento, de uma rua, eu acho que tem que ser feita, mas também exime o vereador estar cobrando aqui na sessão. Eu acho que essa cobrança é válida, é legítima, né? Eu acho que a gente tem que estar cobrando também aqui, que é uma forma de estar mostrando à comunidade, até prestigiando aquele usuário do serviço, aquela pessoa da comunidade, aquele cidadão que paga seus impostos, que a gente está atento e está colocando essas cobranças aqui no ar. Essa questão do IPTU mesmo, foram alguns pequenos comerciantes que me levaram a ter essa questão, entendeu? Então, a cobrança que eu já fiz na segunda sessão consecutiva que eu venho fazendo,
Mas eu vou, né, eu quero ir lá, conversar, ver como a questão do Código Tributário, tirar algumas dúvidas e depois, se possível, se for tiver legalidade também, claro, entrar com um projeto de lei incluindo essa questão da isenção para os comerciantes durante essa questão de pandemia, que é uma ajuda, né, que o município pode dar diretamente ao pequeno comerciante que tem Vereador, suas portas fechadas. Pois não, senhor presidente. essa isenção de estudo, né? Estudo contábil, jurídico, essa isenção pode até vir já na própria lei de refis, né? Já pode ver isso aí, né? Com certeza, presidente. Na verdade, a gente tem que pensar em uma coisa mais duradoura. Eu falo duradoura por conta que a gente está sofrendo uma pandemia hoje. Eu não estou aqui colocando, agorando de maneira nenhuma, né? Mas a gente pode, no futuro, a gente pode passar por uma catástrofe municipal, uma questão por ordem de natureza, né? Da força da natureza, ou uma outra pandemia no futuro. Então, que se altere logo o Código Tributário para abranger essa questão desse desconto, dessa isenção do IPTU de forma total, parcial, isso aí quem vai dizer é a lei, né, que for mandada, eu estudo, claro, que a prefeita vai fazer, né, para que coloque isso aí, essa questão da isenção, que se mude a lei, né. Então, tem que se analisar, claro, ela vai fazer essa análise junto com a equipe dela, mas que veja a possibilidade de colocar isso em prática o mais rápido possível, né. Claro, essa questão do distanciamento é necessário, eu coloco aqui que a gente, conversando com alguns amigos que defendem o distanciamento, que defendem o lockdown, outros que não defendem, que criticam, que acham que tem que ficar tudo aberto, eu acho que tem que haver um meio termo nisso aí, né? E chamar a atenção das pessoas para que não saiam de casa sem necessidade, porque se sair de casa sem necessidade, aí vai ser necessário endurecer as medidas. Se a gente só sair de casa se for possível, quando tiver realmente a necessidade, claro que os números vão serem abrandados, né, consequentemente, e essas medidas restritivas vão serem também abrandadas de acordo com os números forem nos mostrando, né. É uma situação muito complicada, a gente às vezes a gente tem uma ideia sobre determinado assunto, às vezes a gente recua naquilo, volta atrás, né? Porque a gente não pode também deixar o comerciante, o comércio, as pessoas morrerem de fome, né? Tem aquela questão, fica em casa, vai ficar em casa, vai morrer de fome? Não, mas saia de casa realmente quem tiver necessidade. Às vezes a gente passa em Macarani, a gente se depara com algumas situações, não só aqui em Macarani, como em outras cidades, eu trabalho em Vitória da Conquista, também vejo isso muito, pessoas na rua que não saem de casa para ter papo, para fazer nada, na verdade, né? Então que as pessoas tenham a consciência, eu volto a falar que todo mundo sabe o que tem que ser feito, a comunidade já está, acho que já está farta até de informação, o que pode e o que não pode, só depende de cada um ter um pouco mais de consciência para que a gente possa abrandar essa situação dessas regras aí de distanciamento, de restrição, né? Eu conversando essa semana com alguns comerciantes, eles me falando a dificuldade, teria que ter a questão de um amparo, né, melhor da questão do poder público nesse sentido, né, de isenção de imposto, um abrandamento na cobrança de imposto para que a gente sabe, claro, que tem que ser dentro da possibilidade do município, né, volto aqui a falar, quem vai dizer isso, volto a falar, não vou ser eu, vai ser a equipe de governo da prefeita que vai determinar, né, junto com a sua assessoria contábil, o quanto pode, se é possível também fazer. Meu apelo está sendo feito, contar com a solidariedade, né, e a compreensão também da prefeita nessa questão para o nosso comércio. Porque as outras ações para a comunidade estão sendo feitas, acredito eu, na questão do hospital, dos atendimentos, testes, do centro de Covid. Então, assim, a gente tem que também olhar, tem que haver um olhar diferenciado por parte da gestão municipal também, dos comerciantes, porque melhorou o Covid, abriu-se o comércio, depois teve essa segunda onda. Então, fechou novamente alguns comércios, né, alguns locais, determinados dias, pelo decreto estadual e municipal. Então, tem que haver essa ajuda aí, nem que seja uma manifestação de alguma coisa. Acho que o poder público municipal tem que ver essa questão, principalmente do IPTU, para ver se dá uma abrandada aí
na situação das pessoas. Sobre a questão do refis, senhor presidente, eu vou dar uma acelerada aqui, que eu já estou quase no final do meu tempo, e pedir que se antecipe a questão do refis, né? O refis, para quem está em casa nos assistindo, a questão do refinanciamento do IPTU, onde o município dá possibilidade a quem tem uma dívida com o IPTU, né, que pague, né, até mesmo aquelas pessoas que têm as dívidas que estão próximas a serem ajuizadas. Dívida ativa, né, vereador? Incluídas na dívida ativa do município, né, aquela cobrança pelo fórum, que todo mundo fica chateado, fica com raiva, mas que todo gestor tem que fazer isso, né? Infelizmente, é a lei que obriga, outros gestores que passaram fizeram, e a que está aí, a prefeita também, ela vai ter que fazer em um determinado ponto da administração dela. Isso aí não tem para onde correr. Então, que se antecipe o refis, onde a gente possa pegar até uma forma também, senhor presidente, já que receba débitos antigos, né, e se possa aplicar esse dinheiro também na questão do combate à pandemia, e se possa ter uma fonte de renda extra no município num período desse que a gente sabe que os gastos são muitos, né? O senhor colocou muito bem aí no início a questão do consumo de oxigênio num período desse, né? Então, naquela própria reunião lá com a prefeita sinalizou isso, que o consumo estava assim muito alto, porque necessário, o paciente chega com falta de ar, tem que colocar no oxigênio. Estive com a secretária de saúde também, que falou que essa questão do Covid está muito assim, acelerando as atividades dela, ela está numa correria danada, né? E a gente tem que ver isso para ter uma sugestão que a gente está dando para que se ajude a população e que se também tenha um equilíbrio, né, nas contas do município. Isso é muito importante. Senhor presidente, eu queria falar sobre a questão do processo seletivo. O processo seletivo é só, assim, eu não participei, vi o edital, acho que a lei que rege o processo seletivo é o edital, e as pessoas que se acharem prejudicadas podem fazer um recurso, né, entrar com recurso, acho que tem até hoje ou amanhã, como o senhor mesmo falou, que está no edital. Tem a comissão, né, se eu não me engano foi o vereador Emanuel, o vereador Edmilson e André, né, funcionário da Câmara, André Silveira, que é o controlador interno, e esse recurso vai ser analisado, né, pelo jurídico que dá. Eu vi as pessoas aqui, algumas pessoas às vezes questionando, mas quem assina é o jurídico ou a comissão? Não, esse recurso vai ser analisado pela comissão, que vai ser amparada pelo jurídico, né, que está dando suporte ao processo seletivo. Se achar que o recurso administrativo não deu resultado, achou que foi prejudicado, né, que entre com recurso judicial também. Acho que as pessoas têm esse direito, né? Então, só para esclarecer mais um pouquinho aqui, a questão do edital do processo seletivo, e que as pessoas, né, boa sorte, né, as que foram classificadas, né, e as que foram selecionadas também, né? Só para dar um adendo, contribuir com a discussão aqui. Senhor presidente, eu queria parabenizar aqui a funcionária da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei o nome dela, mas já recebi alguns elogios da pessoal falando. As mesmas pessoas que chegam para criticar, para cobrar a falta do medicamento, também elogiam, né? A funcionária chama Paixão, né? Pelo bom atendimento. Ela trabalha na Secretaria de Saúde junto com a secretária Cione, e ela está prestando um bom atendimento à comunidade. Já foi elogiada para mim por algumas pessoas, né, que chega lá e ela tem tratamento, né, às vezes não resolve o problema, mas trata a pessoa bem. Isso que eu acho que tem que ter a essência do serviço público. Às vezes eu posso não resolver o problema, mas eu tenho a obrigação de tratar bem aquela pessoa que vai lá buscar alguma coisa. E para finalizar, senhor presidente, a questão da merenda escolar, né? Claro que de acordo com as possibilidades, eu acho que a prefeita usar a sensibilidade para essa questão da cesta básica, né? Acho que agora em março, né, como as aulas retornaram, a gente tem um prazo ainda, né? Acho que em março dá tempo, né? Dá tempo até o final de abril, até o início de abril, para que a prefeita ela possa fazer essa questão da cesta básica. É uma cobrança que a gente faz também, prefeita, não é de colocando contra a parede, é só uma cobrança porque a comunidade nos cobra também. Como eu falei anteriormente, a gente tem a necessidade aqui de dar esse retorno à comunidade, né, de que a gente está cobrando, né, a gente pode ir lá visitar a Secretaria de Educação, inclusive essa cobrança foi me feita hoje pela manhã, né, e eu, como presidente da comissão também de Educação e Saúde, eu posso me dirigir também à secretaria. Eu vou fazer isso essa semana para ver como é que está o andamento, até para passar para a comunidade.
Porque às vezes a comunidade também merece a informação e precisa da informação. Talvez se a informação chegar de forma correta em comunidade, essas cobranças elas são já resolvidas dessa forma. E do mais, senhor presidente, agradecer mais uma vez a oportunidade e mandar um abraço para todos que estão nos assistindo e que dizer que essa Câmara, cada um tem sua maneira de cobrar, né? O presidente bate na porta da prefeita, bate na porta do secretário, e tem vereador que não vai, não gosta de ir, né? Cada um a gente tem que respeitar como a forma de cobrança é feita, né? E cada um fazendo seu papel e depois vai ser avaliado pela comunidade, né? Um abraço a todos e parabenizar nosso amigo Guga, não podia deixar. Feliz aniversário, Guga, e um abraço.